Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast, o Mentes que Brilham, mas focado agora em neurodivergência. E dessa vez o nosso podcast vai ser um pouco diferente. E antes de apresentar quem estará aqui conosco, você que ainda não nos segue lá, corre lá para o nosso Instagram, Mentes que Brilham, lá o nosso canal do YouTube, assina o sininho para que você possa receber todas as informações aí sobre o nosso podcast. E hoje vai ser um pouco diferente. Eu tenho aqui conosco que vai participar desse podcast nada mais, nada menos do que a minha esposa. Eu brinco com ela, ela falou assim que foi mais difícil ficar casado comigo até agora do que gravar esse podcast. Então nós vamos ver no final como é que vai ser isso. Por que eu falo que é um podcast diferente? É diferente no sentido de foi ela que me ajudou a chegar em tudo que nós vivenciamos aí nesses 20 anos de relacionamento. Ela que sofreu também todas as consequências até que ambos descobríssemos a questão nossa do autismo, minha especificamente, e que tem me ajudado aí em todos os sentidos. Então, o que nós queremos compartilhar com vocês hoje é um pouco da nossa vida como casal, da nossa vida como família, o reflexo disso tudo dentro também em relação aos nossos filhos, e aí também mostrar para vocês como foi toda essa trajetória da descoberta do autismo, no meu caso tardio, aí todas as consequências que no caso ela sofreu até que nós descobríssemos tudo isso. Então apresento para vocês Caroline Negri Fernandes Duarte. Eu brinco que ela é minha quase psicóloga, que ela já está se formando aí em psicologia e graças a Deus tem sido usado como uma bênção aí na minha vida e também tem tido muita paciência para me ajudar a caminhar até aqui. Para você, amor, fala. Boa tarde. Bom, sou estudante de psicologia e com certeza esse processo foi importante para nós como família, principalmente para mim, fora que me validou um pouquinho mais, né, como futura psicóloga, pela desconfiança que eu tive com relação ao autismo no Roberto. Bom, o que eu posso dizer é que essa desconfiança começou assim que eu fiz estágio com um colega que tinha recém recebido o diagnóstico de autismo nível de suporte 1. Naquela situação, na minha cabeça, eu nunca tinha convivido com um autista. Então, eu lembro que quando eu comecei o estágio, eu disse para ele, olha, se eu fizer algo que te ofenda e que te incomode, você me avisa. E ele disse que era mais perigoso que o contrário acontecesse. E nós convivemos por alguns meses de estágio. E eu percebi que muitas vezes eu dizia para ele, olha, meu marido também faz isso, meu marido também faz isso, meu marido também faz isso. E eu comecei a perceber que isso ficou bem recorrente. Mas eu não sabia como dizer isso para o Roberto, porque ele até achava exagerado a quantidade de pessoas que se dizem autistas, ele tinha um certo preconceito com a quantidade de diagnósticos que se tem hoje. E eu fiquei preocupada, mas eu, ao mesmo tempo, procurei um caminho para poder falar sobre isso com ele. E aí um dia eu falei, e ele perguntou se eu achava que ele estava com algum problema, e eu sorri, brinquei com aquilo e acabei descobrindo outras formas. Uma das formas que eu descobri foi, tem vários posts, né, vários vídeos de autistas adultos na internet, e eu acabei mandando alguns para ele, assim, sinais de autismo em adultos, e comecei a mandar isso para ele, no intuito de despertar uma curiosidade. E eu me lembro bem que um dos primeiros que eu mandei, ele disse assim, ele marcou o vídeo e disse, não dá para descartar nada, eu não posso descartar nada. E eu, quando vi o vídeo, descartava umas 2, 3 características. E até pensei, nossa, eu ia descartar umas 2, 3, ele considerou todas, eram mais de 10 características. Então foi interessante. Que aí a gente começou a conversar meio num tom de brincadeira sobre isso, um mandava vídeo para o outro.
Até que eu um dia descobri o telefone de uma clínica que fazia avaliação neuropsicológica, mandei o telefone para ele e deixei com ele, porque afinal de contas ele era a parte mais interessada, se ele quisesse saber, ele deveria procurar. E um dia ele me surpreende chegando em casa dizendo que já tinha passado pela primeira avaliação. Não, mas não foi assim. Tem que falar quanto tempo que durou isso aí, até chegar nessa fase. Mais ou menos uns... durou tempo? Um ano, mais ou menos, né? Foi. Você mandou, eu apaguei o contato. Primeiro porque eu não achava que isso fosse real e que nem seria possível. E também porque eu achava também que a questão do comportamento poderia ter alguma relação com da maneira como cresci, família, enfim. Aí eu não achava que isso pudesse ter alguma condição relacionada a isso. Então, para mim foi muito difícil a questão de aceitar mesmo. Então, demorou bastante. Mais ou menos um ano. E aí, ele fez esse primeiro contato e me disse assim que chegou em casa, você vai ter que ir num lugar comigo semana que vem. E eu falei, que lugar é esse? E aí tem uma coisa engraçada desse primeiro contato, que eu falei, como é que foi? Fiquei muito feliz dele ter tido essa coragem, nessa altura da vida, e ir atrás de descobrir mais sobre si mesmo. E eu falei para ele, e aí, como é que foi? E aí ele falou, foi normal, foi tranquilo, só pedi para ela tirar o tapete. E aí eu falei, que tapete? Daí ele falou, aquele tapete parecido com o que você já comprou uma vez. E aí ali foi resolvido um pequeno desentendimento de mais de 15 anos. Por que eu digo isso? Ali eu percebi que todo o incômodo dele com o tapete, que uma vez eu comprei, dividi em várias vezes para arrumar a casa, porque ele tinha viajado por um mês a trabalho, e ele chegou e a primeira coisa que ele disse foi, tira esse tapete. Eu olhei para essa situação e pensei, aquele tapete, sabe onde estava? Esse tapete estava guardado em cima do guarda-roupa, porque eu pensava que um dia eu ia convencê-lo a usar o tapete e deixar o tapete na sala. E foi engraçado, porque assim que ele falou que no primeiro dia de avaliação ele já pediu para tirar o tapete, eu falei, poxa, era isso. Não era pessoal, não era nada disso. É uma dificuldade com a textura que eu não entendia na época. Então... E nem eu também não sabia que eu tinha essa questão mesmo de toque nas coisas, de não conseguir usar determinados tipos de roupa, de não conseguir encostar em determinadas coisas, nem sequer pegar em algumas coisas. Então eu achava que era frescura mesmo. Só que ele não me explicava, né? Ele não dizia nem isso, que era frescura. Então eu fiquei chateada com essa história aí do tapete. E aí no dia da primeira avaliação, ele pegou, pedisse isso, eu me desfiz do tapete, porque eu sabia que não era pessoal, não era uma coisa que ele tinha feito para me magoar, era uma característica exclusiva, né? Que eu deveria respeitar. Então ficou muito mais leve para a gente o relacionamento, depois de saber de algumas características que muito me incomodavam, mas eu não sabia que era em razão do autismo. Ela fala que ficou leve agora. Leve para mim. Porque assim, é importante a gente falar sobre isso, porque a nossa condição, primeiro que eu tinha muita dificuldade em entender de fato o que era a condição do autista. Porque eu sempre tinha a associação que era alguém, vamos falar assim, fora da casinha, ou alguém que realmente, como era mostrado antigamente, cara, não falava, não pensava. Então, eram os motivos de chacota quando criança e da maneira como a gente crescia. Então, só tinha essa relação. Aí não tinha, de fato, a relação do que é hoje, aí as consequências que tudo isso trouxe para a minha vida sem eu saber. Todo o desgaste, toda a condição emocional, todo
vamos falar assim, toda a sobrecarga sensorial que isso veio trazendo para nós. Então, quando realmente eu tomei a decisão de ir, era para um desencargo de consciência, já na certeza de falar assim, cara, eu vou lá fazer, mas eu sei que não vai dar nada e pronto, vamos seguir a vida que segue e pronto. Mas à medida que ia passando as entrevistas, que ia passando pelas psicólogas, até chegar no último dia, que quando ela deu realmente a notícia, a sensação realmente que eu estava doente. E hoje eu entendo que o autismo não é uma doença. A doença ela tem uma origem, ela tem um tratamento, ela tem cura. O autismo não, é uma condição neurológica que você nasce, ou seja, o seu cérebro funciona de uma forma diferente. Ele tem caminhos de conectividade diferente, de relacionamento diferente, a maneira de enxergar o mundo é diferente. O que acaba acontecendo é um processo de adaptação. Então, hoje eu entendo que é a mesma coisa de você falar querer curar, no sentido de doença, alguém que só usa a mão esquerda, e você falar para ele, agora eu preciso arrumar uma cura para você só usar a direita. O que você está fazendo é um processo de adaptação, ele jamais vai deixar de ser canhoto. Por quê? Porque ele nasceu assim, desenvolveu dessa forma. E isso não é doença, é um processo da condição neurológica, que é o que a gente chama de neurodivergente. Então, para mim, era muito difícil entender isso. Então, tanto é que nos primeiros, assim que ela foi comigo até para poder receber o resultado, eu fiquei uns 15, 20 dias chorando igual um bebê, porque realmente o entendimento era, puxa, eu vou morrer dessa forma, e é uma doença terminal e que isso vai piorar a minha situação. Mas assim, com o tempo, depois que realmente eu consegui absorver de fato a informação e absorver e começar a estudar também mais, aí que eu fui realmente atrás para entender, buscar realmente em livros, buscar em artigos científicos, ou seja, tudo que poderia ter sobre esse assunto, para dizer que, puxa, hoje eu tenho um entendimento totalmente diferente do que eu tinha lá atrás. Então, isso me ajudou, primeiro, a trazer para mim um autoconhecimento e também, por outro lado, a trazer um alívio para ela quanto esposa e para os meus filhos também, e para mim, para minha condição também como pai. Então, mudou muita coisa de lá para cá. Assim, a gente teve muitas situações que eu fazia e praticava que para mim era normal. Então, viver estressado, brigar, ficar nervoso toda hora por qualquer coisa, qualquer barulhinho que tinha eu já gritava, já esperneava, qualquer coisa que eu não conseguiria fazer. Eu lembro até de vários episódios, por exemplo, onde eu comprei um aparelhinho para medir a questão do diabetes, eu não conseguia abrir o aparelhinho. Quebrou o aparelho? Joguei o aparelhinho na parede, todo mundo ficou assustado. Então, assim, foram muitas coisas que vinham dentro do funcionamento que para mim, entre aspas, era normal. E para eles não era normal, porque tudo aquilo que eu estava fazendo, na verdade, estava causando mágoa, dor, ressentimentos, afastamento da família. E hoje eu entendo porque tem muitos casais que não conseguem lidar com isso e acabam se separando, porque realmente a questão da paciência, a questão realmente da entrega é totalmente, uma condição que realmente, se você não amar, você não continua, essa que é a bem da verdade, porque
sofre mesmo, por muitas coisas que você fazia dentro do dia a dia. Então isso, para mim, para nós enquanto família, foi uma descoberta assim, transformadora, e ao mesmo tempo é como se eu estivesse reescrevendo uma nova história. Acho que esse é talvez o ponto principal e também o ponto da nossa vida, que foi como se realmente tivéssemos feito uma guinada para uma outra direção, que não fosse, falar assim, um processo ruim para nós enquanto família, enquanto pai, enquanto esposo, principalmente de não conseguir lidar com tudo isso e achar que as pessoas eram erradas, e o erro, na verdade, não é que é um erro, a condição neurológica das situações era minha, e eu não percebia que o diferente era eu, não eram eles. E eu sempre atribuía a culpa a quem? A culpa a eles. Quero conversar. Cara, não estou afim de conversar. Por que você não me abraça? Porque eu não quero. Então, mas você não olha. Não precisa olhar, eu estou te ouvindo. Então, e isso vai, com o tempo, é como se você fosse acumulando uma pedrinha sobre a outra, até que aquilo vira realmente um edifício sem alicerce e acaba desabando em cima de nós. Então, hoje eu entendo claramente que o autismo ele não é uma doença, ele é uma condição neurológica que você nasce e existe um processo de adaptação. Essa adaptação é o que causa, em muitas situações, por você não conhecer todos os caminhos, a sobrecarga, essa sobrecarga mental que traz aí várias outras consequências, o desgaste, e isso é como se você explodisse e as pessoas que estão ao seu redor que sofressem todas as consequências pela explosão, não é? Uma coisa que era bem difícil, por exemplo, no relacionamento desde o namoro, a gente começava a conversar, eu queria apontar, né, ter a tal DR com ele, e era difícil porque eu via que ele me dava respostas que ele copiava de mim. Ele me olhava, me analisava, via o que eu queria, né, diante do meu discurso, do que eu estava falando, e acabava respondendo. E eu olhava para aquilo, eu percebia que não era genuíno, né, que não era algo que ele realmente estava pensando. E isso foi causando muita tristeza, porque eu ficava pensando, ele não sabe. Muitas vezes ele dizia, eu não sei o que eu sinto. E eu ficava morrendo de raiva disso, que eu pensava, como que alguém não sabe o que sente? Né? Aí eu dava nome para as emoções, você está bravo, você está triste, você tá, né? E ele, não sei, eu não sei. E isso me enlouquecia, eu ficava muito brava por não saber, eu achava que ele não queria compartilhar comigo. Então, assim, a gente chegou ao diagnóstico certo, mas antes disso eu dei outros nomes, eu dei outros transtornos, eu achei que ele pudesse ter até inclusive o transtorno de personalidade antissocial, porque eu pensava, o cara não sente. É psicopata. O cara não sente. Então, né, ele não sente, não consegue ter empatia nenhuma, então ele deve ter esse transtorno. E é interessante, porque até no dia que a gente foi receber o laudo, a psicóloga disse, ela foi, não saber o que sente é diferente de não sentir, né? E aí, porque eu citei inclusive essa situação. Então para mim, foi algo muito libertador, foi um alívio saber o diagnóstico. E para ser bem honesta, eu não tive nenhuma matéria específica sobre o autismo. Na verdade, foi realmente na relação com o colega, no trabalho ali do estágio, que eu pude perceber as características. E é muito interessante, porque eu já tinha tido contato com algumas palestras sobre o assunto e brinquei já desde lá sobre essa possibilidade, né? Mas também não foi nada aceito. Afinal de contas, ele é produtivo, funcional, e as pessoas sempre viram, né? Agora a gente já sabe que é um hiperfoco,
né, a quantidade de trabalho a que ele submetia e podia ficar por muito tempo fazendo a mesma coisa e a gente não entendia. Até chegava em casa, aquele cara que estava ali no trabalho sendo respeitoso, sociável, educado com todo mundo, explodia muito fácil, né? Então isso causava mágoa, causava desânimo, né? Ficava essa sensação, poxa, é um personagem, lá fora é uma coisa, aqui dentro é outra. E isso foi causando muito desgaste, muito cansaço emocional em todos nós, né? E uma das coisas que eu gosto de falar que foi mais difícil, eu tinha aprendido a lidar com algumas coisas. A questão do olhar, e quando eu cheguei para minha psicóloga e disse do olhar, ela falou, mas você já achou que ele era antissocial, você já achou que ele era narcisista, agora você está achando que ele é autista? Eu falei, não, mas agora eu estou achando de verdade. E aí a gente começou a conversar sobre isso, e essa questão da dificuldade de olhar, né? Que não consegue manter o foco olhando para os olhos de outra pessoa, e isso me incomodava profundamente. A gente está junto desde o ano 2000, então era algo que sempre eu pensava assim, não, tá tudo bem, é alguma dificuldade que ele tem, mas conforme os anos foram passando, isso foi ficando mais incômodo. A questão da afetividade também, né? O abraço é dado desde que ele queira muito, porque se você chega e dá um abraço, ele se incomoda. Então, eu tinha aprendido a lidar com isso, até brincava muito com isso para provocar, irritá-lo, na verdade, mas quando os nossos filhos eram pequenos, era muito difícil lidar com isso. Ver que os meninos queriam colo, queriam abraço, queriam afeto, e ele não dava, e isso me causava muita tristeza. Pode falar. Não, é porque assim, pelo fato também de não conhecer e também não ter tido nenhuma noção sobre isso, igual ela fala da questão, por exemplo, do hiperfoco. Então, essa é uma condição do autista, cada um tem o seu hiperfoco. Tem uns que focam, exemplo, que gosta de futebol, consegue ir para o estádio. Eu já não é o meu hiperfoco, então eu não consigo ir. Então, por exemplo, se eu estou estudando um determinado assunto, por mais chato que ele seja, para mim é a coisa mais prazerosa do mundo. Então eu vou devorar tudo que tiver sobre aquilo lá. Isso significa passar horas e horas, até mesmo. Por isso que a gente entende hoje que às vezes o autista tem muitas condições, muitas comorbidades em função do hiperfoco. Você deixa de ir no banheiro, você deixa de se alimentar, você deixa de tomar água. De dormir. De dormir. Então, isso a gente sabe, o corpo precisa de tudo isso. Quando você não fornece isso, as comorbidades elas saltam. Então, o hiperfoco provoca isso, né? E o que o hiperfoco também traz em relação a isso é que quando você sai daquele processo, daquilo que é o hiperfoco, é como se você desligasse. É como se falasse, estou assistindo um programa, acabou o programa, você vai lá e desliga a televisão. Então, a minha condição fazia isso, porque era como se eu tivesse prazer, acabou, beleza, agora eu vou para casa. Cara, não é que eu não valorizasse, hoje eu entendo isso, tá? Atrás eu falo, por isso que o conhecer liberta e também ajuda todas as pessoas que estão ao seu redor. Eu chegava em casa e hoje eu entendo que era porque, como o meu cérebro já estava tão sobrecarregado e já estava num processo que ele foi exaurido durante todo aquele momento em que eu estava ali, eu chegava em casa e ponto, desligava da tomada, então eu apagava. E qualquer coisa que tirasse o foco, tentasse me ligar, era como se ligasse, é como se você pisasse no rabo do gato. O gato ele vai meter as unhas e vai gritar, espernear e vai vir para cima.
Então, isso eu explodia não, eu explodia nela como esposa, explodia nos meus filhos, que queriam atenção, que queria que eu estivesse ali presente e eu não conseguia. Até o fato, por exemplo, de ver quando os meninos cresciam, os gritos que eles davam quando estava acontecendo alguma coisa, aquilo para mim era como se ele tivesse entrado dentro da minha cabeça, chacoalhado, batido o sino dentro da minha cabeça. E eu explodia, eu gritava com ele mais alto ainda. E eu não entendia. Por quê? Porque o excesso sensorial provocava em mim um desgaste mental. Então foi muito, vamos falar assim, era difícil lidar com essas situações, tanto é que quando ela fala de que eu não conseguia expressar o que eu sentia, e era assim, era engraçado e ao mesmo tempo triste, porque ela perguntava: o que você está sentindo? Eu falei: eu não sei. O que aconteceu? Não sei. Mas o que está passando na sua... Eu falei: não sei. Não adianta perguntar, eu não sei mesmo. Hoje eu sei que tem nome isso, dentro do processo do autismo, que é a alexithymia, isso, que é a dificuldade, não que eu não tenha emoções, mas a dificuldade em conseguir traduzir isso e dizer: é isso que eu sinto. Muitas vezes isso vai acontecer 3 dias depois, uma semana depois, um mês... 10 anos depois. 10 anos depois, é que você vai conseguir traduzir o que você sentiu naquela ocasião. Então, por exemplo, a questão da pontualidade. Então, por exemplo, quando a gente sai atrasado, às vezes, geralmente eu fico irritado, até mesmo a questão, igual aconteceu conosco recente, até o barulho do carro, isso porque assim, pode ser silencioso o carro, mas para mim é como se eu estivesse andando num trator. Por quê? Porque o barulho do carro, pelo fato de ter saído do planejamento, daquilo que havia sido planejado, aquilo provoca em mim é como se saísse do controle. Por mais que para todo mundo que está ali à volta é algo comum, algo corriqueiro, para mim não. Para mim foi como se o mundo estivesse acabando e agora eu tenho que me reprogramar e refazer o planejamento. Assim, o GPS, quando você sai da rota, ele consegue automaticamente mostrar para você o caminho. Para nós, autistas, ele demora um pouco para esse GPS recalcular a rota de novo e você conseguir voltar. Isso é o que causa o estresse, realmente é o que causa as explosões aí emocionais e a irritabilidade. E causa o processo aí de desregulação e que exige de você um processo de autorregulação para você conseguir voltar para o seu centro. Também regras, por exemplo, nós vamos a um aniversário. Ela é super... gosta. Eu estou ali por um sacrifício. Porque o fato de ter que estar ali... Primeiro, é um ambiente que você chega lá, tem gente de todo lado. Então, o fato de estar ali, gente, é impressionante. É como se você estivesse prendendo dentro de uma gaiola, e você não conseguisse nem se virar para os lados. É a sensação que eu tenho quando eu estou num lugar que tem um monte de gente. E ainda mais quando as pessoas começam a olhar, aí as pessoas ficam esperando de você que você cumprimente. Você fala: bom dia, boa noite, oi, tudo bem, como vai? Rapaz, aquilo para mim a primeira sensação preciso que aconteça alguma coisa para que eu saia dali de fininho. Então, geralmente, o que acontece agora? A gente vai, a primeira mesa que eu acho é a primeira que eu sento, e ela vai fazer o cerimonial dela, e eu fico ali. É engraçado que dela volta lá à mesa e fala: e daí, você falou com o fulano? Eu falei: não, ainda não. Falei: oi, olha lá. Cumprimentei de longe. Mas você não foi lá? Não, a hora que ele passar aqui eu cumprimento ele. E para mim é super normal.
Mas antes, para ela, era uma questão do quê? Para eles, na verdade, para a família. Era a questão do desrespeito, de não valorização das pessoas, como é que eu poderia, como é que eu faço isso, de não dar atenção para as pessoas, você não tem hospitalidade, você não ama as pessoas. E não era nada disso, era que, para mim, só o fato de estar ali com um monte de gente, para mim era algo pressionando mesmo, é uma pressão que tinha. Então eu queria fazer o quê? Sair o mais rápido dali. Ou eu vou para o banheiro e fico lá esperando, ou eu vou tomar um ar, aí eu fico lá fora até eles saírem. Mas aí a gente hoje tem regras. Então, no sentido de deu o meu, vamos falar assim, o meu termômetro social chegou no... Fim, que não é muito grande. Chegou no limite, aí eu falo, eu vou dar uma volta. Mas antes ele fazia isso, às vezes ele tentava fazer isso, e pelo desconhecimento, tanto meu quanto dele, isso me causava constrangimento, eu tinha vergonha, eu ficava triste. Eu sou uma pessoa bem falante, bem extrovertida, então isso me causava tristeza, eu ficava envergonhada, eu me sentia mal quando a gente estava em algum lugar, porque eu falava, poxa, todo mundo aqui conversa, todo mundo socializa, todo mundo quer... E as conversas dele eram sempre muito focadas, né? Tem motivo para conversar, conversa, não tem, não conversa. Então, isso me incomodava bastante, né? Nesses aniversários que ele citou, várias vezes, nem sei quantas vezes nesses 25 anos, eu quero ir embora. Eu falei, mas nem cantou parabéns, eu quero comer o bolo. E isso era muito difícil, porque eu achava um absurdo, falta até de educação sair de uma festa de aniversário sem comer o bolo. E para ele era normal. Então essa falta de entendimento causava muito desgaste no nosso relacionamento, porque a gente não se entendia. Ele achava que o jeito certo de funcionar era o dele, e eu achava que era o meu. Então ficava pesado para os dois. E aí, conforme os filhos foram vindo e crescendo, foi ficando mais difícil. Aí os filhos vieram parecidos com a mãe. Gostam de socializar, de conversar, de estar no meio das pessoas. E aí, então, para ele ficou mais difícil ainda, que no caso, ele ficou isolado em casa. Não, mas é que assim, também, por que eu falo que ficou mais leve nesse sentido? Depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico. Porque hoje, para mim, é normal. Então, por exemplo, vai ter uma festa. Quanto tempo vai durar? Então faz assim, então deixo vocês lá e eu vou para casa. Aí depois eu venho buscar vocês. Ou eu fico lá um pouco, e aí senão eu vou pro carro, conta assim. Eu vou pro carro, ligo, abaixo o banco lá e durmo no carro. E espero eles saírem, depois eu vou lá e chamo. Então, hoje esse processo ele está mais leve para nós. Talvez, não que não incomode, entendeu? Lógico que tem situações que a gente fecha o olho também um pouco pela questão do autismo e fala, puxa, cara, que saco. Aí eu entendo isso. Então, muitas vezes é preferível não ir, eu ir emburrado, que eu já não quero estar ali, já vou chegar bravo, já vou chegar ali querendo não cumprimentar ninguém, que já é como se eu não quisesse cumprimentar a pessoa elevada à potência. Então, não faço a menor questão de estar ali. Situações para nós, por exemplo, ir a algum lugar comer. Então, hoje, antes nós íamos em lugares que até mesmo as crianças gostavam de frequentar, que eram lugares cheios. Aquilo para mim era como se a questão minha sensorial, eu exemplifico assim, é como se você pegasse cada um daqueles sons, isolasse, amplificasse aquele som, só que se você aí você pega todos esses sons amplificados e coloca dentro da sua cabeça. É esse o sentimento que a gente tem quando fala da hipersensibilidade sensorial.
Então isso é ruim demais. Hoje é lógico, usa abafador, tá? Em algumas situações, dependendo do local, a gente não vai, prefere ir a outros locais mais calmos, mais tranquilos. Então, para nós, hoje, isso está mais, vamos falar assim, está mais palatável, está mais leve, porque eu não vou causar problema para eles, no sentido de todo mundo está ali e aí ninguém vai conversar com ninguém, porque daí já está todo mundo bravo. Aí os meninos já começam a ficar bravos também, aí cada um foca no celular, esquece quem está ali. Aí como a gente tem um hábito de sair os 4 juntos, então hoje a gente consegue fazer isso nesse sentido. E antes não, antes era até o fato de ir para algum lugar já era uma briga. Por quê? Porque eu não queria estar ali, mas eu não conseguia expressar por que eu não queria estar ali, eu não conseguia expressar o que estava me incomodando estar ali, e muito menos eu sabia do porquê, o que aquilo estava causando dentro de mim. Então, até nós chegarmos nessa situação, já foram muitos desgastes, muitas brigas e discussões, e isso foi ruim para a família de maneira geral e para nós como casal, que daí já chegava em casa já emburrado, e aí cada um queria, ela dorme tarde, eu durmo cedo, então eu já chegava e ia para a cama, então a gente não conversava, não fazia o nosso momento junto com a família, então assim, já começava a desmoronar tudo que estava sendo, tudo que nós tínhamos. Aí isso foi provocando, lógico, toda a questão do afastamento, e aí entra o fato dela também não saber, agora, com todo o conhecimento que ela tem dentro da área da psicologia, aí eu com a busca que eu tenho feito todos os dias, de conhecer de fato as minhas, vamos falar assim, os meus gatilhos, que são os gatilhos sensoriais, de ambiente, tentando identificar. Hoje eu tenho um caderninho que eu carrego, então todo dia eu anoto ali o que me deixou irritado hoje, o que me tirou do centro e qual foi a minha reação. Então, um exemplo, pegar exemplo ontem, puxa, liguei para o gerente do banco, o cara não atende, preciso fazer isso, estou com um problema aqui, o cara não atende. Então aquilo ali para mim é a explosão mesmo, aí você começa a explodir. Então, aí eu anoto lá no caderninho, problema por causa disso. Exemplo, uma coisa que a Carol falou, do toque. Então, por exemplo, se alguém chega, me abraça, sem eu perceber ou sem eu deixar, cara, aquilo ali para mim é como se fosse um porco-espinho. Você vai abaixar, é como se você fosse tentar agarrar um porco-espinho. Eu lembro, essa semana mesmo, por exemplo, fui levar meu filho à escola. Aí eu estava ao volante, estava respondendo uma mensagem no celular, antes dele sair, ele me deu um tapa, no sentido assim, tchau pai. Na hora que ele bateu, para mim a vontade foi de virar e dar um soco. Porque, cara, eu não pedi para você fazer isso. E você fala, hoje eu consigo identificar essas coisas. Puxa, ele é seu filho, ele fez isso para poder te cumprimentar. Então não é uma agressão. Aí você fala, tá, então eu preciso explicar para o meu cérebro que essa é uma situação que não me trouxe, que não me atingiu. Aí que eu preciso entender que é a maneira de afeto que ele demonstrou para mim. Então hoje ter essas percepções nos ajudam para mim como pai. Lógico que junta toda a questão minha de conseguir hoje construir um relacionamento como pai, em função de todos os desgastes que isso trouxe para eles, dentro de uma visão do que eles esperavam, a expectativa deles como pai, aí que hoje eu estou conseguindo, falar assim, voltar
É como se eu aprendesse a gatinhar no sentido de aprender a ser pai e de conseguir lidar com eles. Aí é difícil, porque, por exemplo, nós temos um que agora ele descobriu tudo isso, então ele vem, me provoca, faz questão de me deixar... Toques inesperados. De dar toques inesperados, para me provocar mesmo, mas ele faz isso dando risada, porque eu falo, para. Ele falou, não, mas eu gosto de fazer isso. Então, agora, se é a outra pessoa, aí é aquela questão do que a gente fala do autismo, de você quebrar as barreiras, sair do ambiente do preconceito, aí criar um ambiente de adaptação para que você não tenha que se sobrecarregar, provocar toda essa exaustão e se sentir um ET dentro daquele lugar, como se você tivesse que realmente vestir um outro figurino para poder estar ali. Hoje a gente entende que é o chamado masking dentro do processo do autismo. Então, hoje eu aplico isso como, por exemplo, reuniões que eu preciso ir, clientes que eu preciso atender, situações que a gente precisa ter reuniões de processos de decisão. Eu sei que aquilo vai causar, para mim, um estresse, uma exaustão muito grande, e eu sei que assim que terminar eu preciso me recolher para eu fazer um processo de regulação. Então, hoje eu consigo entender isso. Antes, o que eu ia? Eu ia lá fazer reunião e chegava em casa e explodia. Então, eu maltratava a família, maltratava ela como esposa, os meus filhos, e eu não sabia por que aquilo estava acontecendo. E eu achava que o errado era eles. Por quê? Porque eles não sabiam me respeitar, não sabiam, eu queria sempre impor as coisas, eu queria que fosse sempre do meu jeito, e hoje eu entendo que, cara, não são eles. Eu preciso entender isso, e hoje nós precisamos conversar em relação a isso. Então, para mim, está mais fácil hoje. Então, por exemplo, antes da gravação, tive a reunião de manhã. Então, que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei, eu preciso descansar um pouco, senão eu não vou conseguir fazer a gravação à tarde. Então, eu dormi, eu apaguei. Automaticamente, processo, desliguei da tomada. Para quê? Para que eu pudesse vir para cá e conseguir fazer o processo da gravação. Porque se eu viesse, eu não conseguiria falar nada. Então, hoje eu entendo, essa é uma condição que o meu cérebro funciona dessa forma. E eu preciso hoje encontrar todos esses gatilhos para o quê? Fazer o processo de autorregulação. Agora, uma coisa que a gente sempre tem discutido e as pessoas que não conseguem enxergar isso, as famílias que não conseguem, porque sempre a gente tem o estereótipo de olhar isso para a questão sempre da criança, o foco da criança é a criança, então vamos falar assim, todas as estratégias de melhorias ou de estratégias de adaptação que hoje também são questionáveis, voltado para a criança, tentando curá-las, aí volta naquele conceito de doença, que na verdade não é uma doença, você não cura o autismo. Então o que você faz é criar um ambiente de adaptação para que ele possa se desenvolver da maneira como ele e conseguir transitar dentro dos seus ambientes. Aí é onde entra a questão do preconceito. A nossa sociedade não está preparada para isso e ainda falta evoluir muito nesse sentido. Por quê? Porque a sociedade não reconhece isso. Falar que, por exemplo, você precisa de um tempo para fazer um processo de autorregulação, que você está numa reunião e que muitas vezes você vai precisar interromper aquela reunião, como já aconteceu comigo, porque eu não consigo fazer a reunião, as pessoas vão falar, o que aconteceu? Igual recentemente aconteceu comigo. Eu tinha que ir para uma reunião de conselho e eu não consegui ir. No outro dia eu fui lá, sentei com o presidente da empresa e expliquei. Eu não vim à reunião do conselho, por quê? Porque eu precisava de um processo de autorregulação, senão eu não conseguiria nem sequer falar.
Então, hoje isso para mim é mais fácil. Aí para nós como família é mais fácil. Então nos ajudou em muito, melhorou a qualidade das nossas viagens. Realmente, recentemente nós fomos para a praia. Então, cara, o fato de a irritabilidade, pisar na areia. Eu falei, cara, mas que saco! Como é que eu não consigo fazer isso? Como é que eu conseguia fazer antes? Aí a gente começa a relacionar, puxa, eu fazia, mas olha o quanto que eu ficava desgastado e ficava com raiva e nervoso depois. E hoje não, nós fiquei lá acompanhando, tudo. No último dia... Da barraca. Fiquei ali da barraca, olhando, comendo camarãozinho e tal, mas não entrei. No último dia, aí eu fui e fiquei lá 10, 15 minutos. Corri para tomar um banho, para poder tirar tirar a areia do corpo, porque realmente é como se você tivesse uma lixa ou tivesse alguma coisa corroendo a sua pele. E você não consegue explicar isso. Então, essa hipersensibilidade desses fatores te provoca uma exaustão que você não consegue explicar. Você não dá para sentir isso. Igual nós fomos, por exemplo, tivemos a questão do acolhimento, que esse é importante falar sobre isso. Por exemplo, nós fomos a uma cafeteria que, quando nós chegamos, que eu percebi o tamanho do barulho que estava, automaticamente o dono veio, conversou conosco, mudou a gente de mesa, colocou a gente lá no cantinho. Eu falei, cara, me desculpa. Ele falou, você não precisa pedir desculpa. Então ele preparou todo o ambiente para que nós permanecêssemos ali, dentro do ambiente, só que afastados, recebendo o mesmo atendimento. Então isso é o que a gente chama de acolhimento. Esse eu confesso para vocês que a sociedade não está preparada para fazer esse acolhimento. Porque eu acho que a dificuldade maior é porque o autismo, principalmente o nível 1 de suporte, ele não tem uma cara e não tem estereotipias ou características que deixam as pessoas, que deixa o autismo em evidência, né? Geralmente são pessoas que funcionam, são pessoas que estão na sociedade, estão trabalhando, estão estudando, estão nas escolas, e ela não tem, como todos nós seres humanos temos algumas limitações, dificuldades, fraquezas de modo individual, não é bem avaliado. Então muitas vezes a pessoa nível 1 de suporte, ela sofre até mais preconceito do que nível 2 e 3. E também sofre mais com essa inadequação, porque ela vê que ela é quase normal, vamos dizer assim. Ela se sente quase normal, mas ela tem algumas limitações que impedem que ela seja neurotípica. E ela se sente fora de contexto o tempo todo. E a gente vive, por exemplo, num ambiente de igreja, num ambiente religioso, e a gente vê que muitas pessoas não têm, por melhores que sejam, por mais amor que elas queiram externar, parece que só se mostra amor de uma determinada forma, né? E foi importante para nós, principalmente para mim, né, quando a gente falou sobre isso na igreja que a gente frequenta, eu fui a pessoa que mais julgou, que mais teve dificuldade de entender como que não melhorava com o tempo, como que não se tornava mais amável com o tempo, como que não aprendia a ser mostrar mais paciência, afeto, né? Então isso era algo que me incomodava profundamente. Só que hoje eu entendo que era muito difícil que ele fizesse isso. E entendo também que outras coisas que ele fazia também eram formas de amar, só uma forma diferente da minha. E é importante que a gente fale sobre isso, porque existem autistas nível 1 de suporte hoje sofrendo, procurando um lugar para se enquadrar e não encontra, né? Não encontra acolhimento. Então foi um alívio muito grande para nós, porque a gente sabe, hoje eu entendo, não é pessoal. A dificuldade no ambiente barulhento, vocês não têm ideia, mas eu colocava as músicas no último volume em casa, quando ele não estava. E os meus filhos cresceram assim, ouvindo, né, as músicas bem alto junto comigo, e quando ele chegava, ele falava, dá para ouvir essa música 2 quarteirões daqui. E eu achava chato, poxa,
que chato, né? Tá tão legal, a música tá divertido, né? A gente está aqui em casa, mas hoje eu posso entender que era difícil para ele, muito difícil. Não era só uma questão de, tá chato para mim. Não, era realmente agressivo aos ouvidos, né? E eu quero lembrar também que cada autista tem as suas características, né? No caso do Roberto é a hipersensibilidade para muitas coisas. Existem autistas que têm a hipossensibilidade. Então, aí também tem reações diferentes, tem comportamentos diferentes. Então, cada autista é único, como cada ser humano é único. Então, a gente precisa saber, conhecer algumas características e entender que não é porque o outro é diferente, que ele não ama, que ele não sente, né? Como eu mesma pensei, né? E hoje é interessante falar sobre isso. Eu queria te fazer uma pergunta, achei muito legal. O quê? Como que o autismo influencia a sua identidade pessoal e a sua autoimagem? Hoje? É. Boa pergunta. Como influencia? É. Eu acho que hoje ele me dá mais liberdade. Assim, não é... Tem até um postzinho que eu vi esse dia. Um aluno que era autista, ele foi entrar na colação dele, ele entrou zoando todo mundo, falou, hoje eu tenho liberdade para fazer isso. Mas eu acho que, eu falo liberdade no sentido, como hoje eu estou aprendendo a me conhecer, então a questão de me respeitar mais, questão dos limites, a questão de relacionamento, a questão de poder, você não ter que mascarar as coisas, mascarar relacionamento, sentimentos, quando você consegue expressar mesmo, dizer não, que era algo que eu já fazia. Isso aí. Não mudou muito, mas vamos falar assim, mudou a qualidade do não. Não mudou o não, mudou a qualidade do não. Mas me deu mais liberdade. Acho que antes eu tinha vergonha, né, de fato. Os primeiros o primeiro mês eu tinha realmente muita vergonha de assumir que eu nasci dessa forma e que essa é uma condição neurológica. Eu não conseguia falar isso com ninguém. Demorei um bom tempo para revelar isso para alguém. Acho que a primeira foi quando a gente foi para Cuiabá conversar lá, que nós ficamos na casa do... Acho que nos primeiros 10 dias foi os meninos, né? Aí até para os meninos chorei muito para poder falar para eles, porque eu tinha medo de como eles iam reagir, e de que eles tivessem vergonha de ter um pai autista. Isso para mim foi algo difícil mesmo de poder externar isso para eles. Eu fiquei ensaiando um bom tempo para poder trazer isso à mesa e eles... primeiro que eu tinha medo da reação deles, de eu não conseguir controlar a minha reação dependendo da reação deles, e de que realmente eles não quisessem mais olhar para mim como pai, e de poder, por exemplo, ir para algum lugar, não vou porque meu pai é autista, não vou porque meu pai é doente, não vou porque meu pai é aquilo. Então isso para mim foi algo difícil de aceitar. Eu não queria encarar isso, só que de fato não aconteceu isso. Na verdade, eles usufruem hoje dos benefícios que eu tenho. Esse é um pedacinho do lado bom do negócio, mas então foi isso depois que a gente conseguiu externar isso para eles, e aí que eu vi a aceitação deles, que não foi no sentido de rejeição, não foi no sentido de vergonha,
mas aí houve um processo de acolhimento e a gente trabalha isso até hoje. Então tem muita coisa que eu ia descobrindo, e eu fazia questão de mandar para eles, para mostrar para eles que as reações que eu tinha não era porque eu não amasse nenhum deles, era porque era a minha condição mesmo, era a maneira como o meu cérebro estava trabalhando. Então, por exemplo, teve um dos nossos filhos que ele falou: pai, você não me ama, você não conversa comigo, nada do que eu faço lhe interessa. E aí eu mandei um post para ele falando sobre isso. Eu lembro que ele veio, me pediu perdão: pai, me perdoa, agora eu entendo, eu sei que você me ama, eu sei que o senhor gosta de mim. Eu estava entendendo totalmente errado, porque o fato de não conhecer e o fato de não conseguir externar isso vai provocando realmente o afastamento. Então chegou num ponto de que realmente, cara, esse cara não é meu pai. Aí junta todas as coisas, tá? Vai virando uma bola de neve, na verdade. E aí isso vai só trazendo, vai ruminando, e isso vai trazendo afastamento, vai criando as barreiras mesmo de relacionamento, até o ponto de isso provocar o processo da rejeição. Então, para mim hoje, amor, eu acho que mudou a minha autoestima nesse sentido. Eu não deixei de ser quem eu sou. Eu acho que talvez é como se agora eu tivesse uma carteirinha. É isso mesmo. É como se eu tivesse uma carteirinha para justificar muitas coisas que acontecem em mim, mas me deu uma nova perspectiva de vida, de futuro, de olhar para frente. Hoje eu consigo, tem horas que a gente tem as recaídas mesmo, cara, como é que você faz isso, como é que você fez isso, por que aconteceu isso? Mas a gente olha e fala: você chegou até aqui, hoje com 47 anos, consegui chegar até aqui, a gente construiu tudo que a gente tem hoje como família, e aí eu falo: o que mudou? Mudou o sentimento, mudou a visão, a perspectiva. Então hoje a questão de se cuidar mais, então eu já me cuidava, então hoje eu cuido muito mais da saúde, da estética mesmo, alimentação, até mesmo porque a comorbidade que o autismo traz, ele é mais agressivo do que numa pessoa neurotípica, tá? Em função de tudo isso que eu falei para vocês, da hipersensibilidade, do hiperfoco. Então isso traz mais consequências, então se realmente requer um cuidado maior. Então hoje o que tiver que fazer a gente faz, eu faço em função da minha saúde, que eu quero viver muito, muito mais e poder experimentar muitas coisas ainda nesse sentido. Eu queria apontar algo. É interessante que antes seu foco era assim, você sempre fez exames de rotina, mas eu via que você tinha um foco maior externo do que sobre a sua saúde mesmo. Eu acho que com o diagnóstico eu pude ver essa mudança, de você se interessar em cuidar da sua saúde integralmente, inclusive da sua saúde mental, que era algo que ele considerava desnecessário. Verdade. E aí, agora vocês imaginem, quando eu fui fazer psicologia, porque ele considerava a saúde mental algo irrelevante. Eu sou assim. Muitas vezes ele me disse, com relação a esse masking e essas conversas que a gente tentava ter, ele me dizia: eu não sei, tem alguma coisa errada comigo e não é com você, é comigo. Mas isso era muito frustrante para mim, porque eu pensava: então me fala, o que você tem de errado? E ele não conseguia me falar. E eu também não sabia. E agora é interessante olhar para trás e ver que todas essas coisas eram sinais, do que já estava ali, que era sinal do autismo, mas a gente não via, por não conhecer. E aí, agora,
a gente pode conversar, a gente pode se adequar. Por exemplo, esse que ele falou do barulho no carro, a gente tem 2 filhos superativos, não hiperativos, superativos, que gostam de brincar de luta o tempo todo, eles são adolescentes, eles são barulhentos, eles jogam bola dentro de casa, né? E às vezes isso provocava reações no Roberto, que eu não entendia. Eu falava, poxa, eles estão só brincando, não quebraram nada, não fizeram nada. E a reação era muito explosiva, e eu falava, mas por que isso? Eu não conseguia entender isso. Então não era só uma reação com os meninos, isso também me incomodava e me deixava frustrada, triste. E aí eu hoje sei, por exemplo, gente, calma, né? Isso sobrecarrega seu pai, isso estressa seu pai. É diferente do que, mas é tão legal, mãe, eu sei, então vai mais longe, vai, né, vai na quadra, vai em outro lugar para não causar esse incômodo. E a outra pergunta que eu queria te fazer com relação à autoimagem, assim, foi notório, depois desse período de luto inicial, né, colocou pingente, adesivo no carro, agora todo lugar ele usa, mostra que ele é autista. Pô, compra a camisa é legal. A camiseta já é sem etiqueta e tal, então é interessante. Não precisa cortar mais, já vem sem. Então é interessante como são pequenas coisas, mas que para mim não fariam diferença nenhuma, mas para eles são determinantes. É interessante uma situação que aconteceu há pouco tempo, a gente foi visitar uma outra igreja e o som estava baixo, bem mais baixo do que é na nossa igreja. E eu pensei, aqui ele vai ficar super confortável. E de repente eu comecei a perceber que ele estava sobrecarregado, ele se sentou, tampou os ouvidos, estava com abafador, mesmo assim eu falei, gente, não é possível. Não, estava sem. Estava sem o abafador. Eu não lembrei. E eu fui ficando irritada, porque estava muito baixo o som. Eu falei, o que esse cara arrumou agora para se incomodar? Não é possível. E aí ele me falou assim, você não tá ouvindo esse eco? Quando ele falou isso, eu parei por um segundo, prestei atenção, falei, realmente tem um eco. Mas rapidamente eu deixei de focar nisso e continuei ouvindo a música. Não me incomodou mais. Só que eu sei que para ele isso não parou, o incômodo não parou. Então é interessante quando você passa a entender o outro, como que o outro funciona, né? Que é um funcionamento que não é pessoal, não é para te incomodar, é porque ele não consegue ser diferente. Eu pude entender também como deve ter sido difícil chegar aos 47 anos sem saber sobre o seu próprio funcionamento. Né? O quanto deve ter sido difícil ter vestido tantas máscaras para parecer socialmente aceitável, mas estar exausto o tempo todo, né? Diante de tanta sobrecarga nesse mundo que a gente está, cheio de barulhos, de movimentos e estímulos. Então foi muito interessante que ficou bem mais leve e eu também pude me acolher e olhar para mim e falar, poxa, eu estava frustrada realmente, mas era legítimo, porque eu não entendia como que eu não conseguia ter mais intimidade, um relacionamento mais profundo. Parecia sempre na superfície. Então hoje eu pude entender e agora parece que a gente está descobrindo o relacionamento de novo. Né? Porque você entende os limites do outro de uma maneira muito mais clara. Ficou mais leve. Bem mais leve. Menos porrada. Não tinha, viu, gente? Menos briga, discussões. Mas era desgastante. O trem era puxado, aguentou bastante. Foi. Você ia fazer a pergunta, nem fez. Não fiz. Nem fez. Gente, mas assim... Quer fazer? Quero. Então faz. Algo que você gostaria que as pessoas soubessem sobre como se sentir confortável na conversa? Como? Há algo que você gostaria que as pessoas soubessem sobre como se sentir como te deixar confortável na conversa? Praticamente não conversa. Na verdade, já viu aquele negócio? Só fale quando for chamado. Talvez seja o melhor da situação. Mas teve até a Raquel, psicóloga, falou conosco recentemente,
É igual ela fala, quando ela vai na fila do supermercado, ela conversa com todo mundo, olha, cumprimenta e tal. Aí quando eu vou, eu tô ali na fila, filho. Se tem gente atrás, se tem... Para mim, tanto fez. Eu não estou prestando atenção em nada mesmo. Então, a questão da proximidade, que geralmente, assim, o autista é ele que dá o primeiro passo. Então, a questão de pressionar, de querer, fala, expressa, fala, cara, não funciona. Não adianta você querer... Eu fiz isso, viu, gente? Querer Muitas fazer vezes. isso, que na verdade, assim, ela sempre usava a expressão para mim, é como se a ostra estivesse formando a pérola, e aí antes de estar pronta a pérola, você vai lá tentar abrir, a ostra fecha e você não abre mais. Só na porrada você vai quebrar a ostra inteira e vai para tentar salvar a pérola, mas vai quebrar tudo. É mais ou menos nesse sentido. Então, deixa a ostra abrir a boca dela e tirar a pérola, porque o autista é assim. E principalmente isso que a Carol falou, muitas vezes a estereotipia que é feita sobre o autismo nível 1, até mesmo nível 2, de que nós somos normais, entre aspas, de que tudo que a gente sente é frescura, a sociedade enxerga dessa forma, nós não conseguimos enxergar. Para nós isso é uma afronta, para nós isso é como se você estivesse realmente fazendo o processo de exclusão, não de inclusão, aí nos afastando mesmo do processo do convívio social, porque já é difícil, gente, você ter que participar de atividades interativas, ter que cumprir a agenda, de muitas vezes várias reuniões durante o dia, e você ter que performar, que é essa expressão hoje do mundo empresarial, ter que performar dentro de uma casta que para poder agradar as pessoas que estão ali, sendo que não é o que você queria estar fazendo, não é o que você gostaria de fazer. Então, essa dificuldade, eu falo assim, ela é muito exacerbada para o autista. Agora, você imagina isso dentro de um relacionamento, seja na posição do homem, ou seja na posição da mulher como autista, o homem como autista, tendo que se desenvolver dentro de um mercado que nós temos hoje, entregar resultado a qualquer custo, em função da entrega da sua saúde, que é isso que está acontecendo. Por isso que nós estamos vendo cada vez mais pessoas que quando revelam a questão do autista, como aconteceu casos recentes, cometem suicídio pela não aceitação. Por quê? Porque é a condição que ela está. Então, ela tem que se adaptar para um contexto em que ela é o ET dentro daquele ambiente, ela prefere não estar ali. E esse, muitas vezes, não estar ali significa não existir. Isso provoca realmente essa sensação, esse sentimento, que é o sentimento mesmo de suicídio. Por quê? Porque você quer ser, você já se sente diferente, você já não se sente parte daquele local. E ainda ter que aceitar as pessoas olhando para você realmente como se fosse com um holofote, trazendo as suas comorbidades, as suas diferenças, e dizer, aquele ali é diferente. Nós aqui, o nosso grupinho, nós somos normais, ele é um ET. E não é assim que funciona, não existe esse mundo. Aquilo de que a gente, eu também já sofri com os rótulos que eram colocados sobre ele, eu ficava chateada, triste, mas às vezes eu pensava, poxa, mas ele também não ajuda, com relação a ser arrogante, prepotente, exatamente. Sempre com a cara fechada. A gente até brincava que ele era o personagem dos Guardiões da Galáxia, o Gru, eu sou o Gru, o tempo todo a mesma expressão, estava triste, estava alegre, era sempre a mesma expressão. Então a gente brincava com isso, mas realmente
é interessante quando você entende que realmente é uma limitação, né? É uma limitação porque é um cérebro muito racional, que funciona ótimo para resolver questões, por exemplo, bateu meu carro, eu não funciono rápido. Em seguida, mas quando ele chega, ele resolve tudo, depois ele sente. Mas ali ele está só na razão, resolvendo. E eu pude perceber isso. Poxa, tem um superpoder aí também envolvido, né? Porque consegue ser muito mais racional e funcional em algumas situações do que eu, por exemplo. Tem vários. Então, tem várias questões. Então, assim, na verdade, olhar para o ser humano, não para o rótulo, né? Existe um ser humano por trás desse diagnóstico. Existe alguém que tem as suas limitações, que sente de um jeito diferente, ama de um jeito diferente, percebe o mundo de um jeito diferente, mas se a gente for olhar bem de perto, todas as pessoas são assim. Enxergam e vivenciam conforme suas próprias histórias de vida, mesmo que tenham cérebros neurotípicos. Isso é bom, né? Então, gente, esse é um pouquinho aí da nossa, de nós enquanto família, o quanto que isso mudou para nós, a questão realmente do diagnóstico, o quanto que isso trouxe para nós uma sensação realmente de liberdade. Ainda estamos, eu falo que eu estou cada dia aprendendo cada vez mais, tem muita coisa ainda que eu estou descobrindo, tem muita coisa ainda que aqui eu leio, eu falo, putz, realmente eu fazia isso, ou eu faço isso, isso tem um significado, então vou lá e anoto no caderninho. Hoje eu tenho um dicionário do autista para todas as situações, mas isso tem me ajudado bastante, né? E nós queríamos realmente compartilhar um pouco com vocês do que foi isso e o que está sendo isso para nós. Às vezes as pessoas me perguntam, o que significou isso para você? Eu falo hoje categoricamente, representou mantermos o nosso casamento, mantermos a nossa família, e eu estar aqui com a graça de Deus, e de continuar sonhando com novos horizontes, porque realmente ela também não ia aguentar muito tempo, os meus filhos já tinham me abandonado, então, assim, em função de tudo isso. Então, hoje, o que a gente queria realmente compartilhar um pouco com vocês e também que sirva para as pessoas que hoje, a gente vê muito isso, eu tenho visto a dificuldade das pessoas tentarem se assumir quando assumirem de fato a questão da questão do autismo. Então, elas preferem manter isso em segredo e continuar a sobrecarga, e de permanecer como se fossem realmente, vamos falar assim, escondidas no meio da sociedade, tentando levar uma vida de acordo com o padrão do que a sociedade coloca. Isso cobra um preço e isso pode te levar para outras situações ruins. Não faça isso, não há nada não há preço nenhum que pague você permanecer dessa forma, e também que isso também possa incentivar as famílias. A gente sabe o custo que gente, a família sofre com tudo isso. Eu não vou dizer para vocês que é fácil, vocês ouviram um pouco do que a Carol colocou, tem muito mais, ela sofreu muito mais com o meu jeito, com a minha condição, que hoje nós sabemos. Isso trouxe muitos desastres que nós estamos corrigindo até hoje e ainda vamos continuar corrigindo, mas nos deu um novo ar como família, nos deu uma nova perspectiva, e agora ela sendo psicóloga, ela não pode ser minha psicóloga, então eu tenho que dar meu jeito de extrair dela as coisas que eu quero, para poder continuar me ajudando. O autismo tem uma característica que é interessante, a questão do âncora. Então hoje eu compartilho muitas coisas com ela,
até mesmo por causa das rigidez cognitiva, a questão da literalidade. Então tem coisas que às vezes eu fui lá e fiz, aí quando eu conto para ela, ela fala, mas não era nada disso que ele estava falando. Eu falo, agora já foi. Agora já foi, já saiu. Então, hoje eu compartilho com ela pela questão da segurança, pela questão realmente de acolhimento. É isso mesmo que o mundo está mostrando? É isso que o mundo está enxergando ou eu que estou enxergando diferente? Infelizmente, 99% eu que sou diferente. Não ganho uma nessa situação. Então, que sirva realmente para vocês e para nós tem sido muito gratificante viver tudo isso. A gente vai compartilhar ainda muitas coisas aí pela frente, mas é algo que eu particularmente queria externar isso para vocês junto com ela, aí que possa ajudá-los aí também de uma forma como nos ajudou a incentivar muitas pessoas que já têm diagnóstico a realmente viverem aquilo que realmente precisa ser vivido. E aí realmente vocês têm a liberdade para poder realmente expressar e ser aquilo que você nasceu. Você não adquiriu uma doença nem desenvolveu uma doença. O seu cérebro funciona diferente. E aprenda a viver dessa forma e vai se descobrindo cada vez mais. E isso vai trazer para você uma liberdade como está trazendo para nós como família. Deixa seu recado, meu amor. Eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre isso. Apesar de ser recente, a sensação é de que saiu um mundo das costas, né, de que é possível. E eu até, quando eu fui compartilhar com o colega, nós recebemos o laudo, eu fui compartilhar com esse colega da faculdade e agradecer a ele, porque foi uma oportunidade grande e valiosa para a nossa família, conviver com um autista nível 1 de suporte e depois observar que eu já convivi há muito tempo com um autista nível 1 de suporte e que era possível, né? Era possível. E como eu tenho procurado mostrar aqui, independente de diagnóstico, o autoconhecimento é sempre muito válido. Às vezes a gente pensa que alguns comportamentos são definitivos, a gente não tem como mudar, mas é possível mudar se a gente conhecer, né, quem nós somos, conhecer as nossas limitações. Às vezes as nossas limitações cognitivas também existem e são importantes, então é importante saber para se desenvolver o máximo possível como ser humano, né? Não quer dizer que você recebeu um diagnóstico, então você não pode existir. Quer dizer que você pode existir e potencializar o que você já tem de bom e administrar aqueles limites que te impedem de ficar num aniversário até o final, né? Ou num casamento, ou numa formatura, mas você aprende a lidar com isso e a comunicar isso para as pessoas que são importantes e preciosas para você. Você pode só comunicar, olha, isso para mim não é possível, mas eu entendo você querer viver isso, querer fazer isso. É uma simples comunicação que pode resolver diversos relacionamentos, né? Então eu queria deixar esse recado, que o autoconhecimento é válido, é importante e é precioso. Eu acredito que independente de diagnóstico. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam lá de nos seguir lá no nosso canal do YouTube e também todas as outras redes sociais que nós temos, e curtir, compartilhar e fazer com que esse momento e todo esse compartilhar também chegue àquelas pessoas que você entenda que realmente precisam também dessa liberdade e precisa também desse conhecimento. Nos vemos até o próximo podcast. Até lá!